Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 10 da manhã. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Há vários professores que estão a ser contactados para corrigirem exames nacionais até ao dia de amanhã. A garantia foi deixada esta manhã aqui na Rádio Observador pela porta-voz da Missão Escola Pública. Isto apesar do prazo para a correção das provas ter sido alargado pelo Ministério da Educação apenas até hoje, mas Cristina Mota, a porta-voz da Missão Escola Pública, confirma que há casos em que está a ser pedido o adiamento e diz também que esse fator pode adiar a divulgação dos resultados dos exames, que está marcada para sexta-feira. Temos indicação de colegas que foram contactados telefonicamente que podem concluir as classificações no dia de amanhã, até porque alguns deles ainda estão a aguardar itens para classificação. Foram informados que vão receber mais itens, mas eles ainda não estão disponíveis na plataforma. Portanto, o processo não vai ficar concluído hoje? Não vai ficar concluído hoje. Aliás, temos isso diz-nos que a fixação dos resultados pode não ser na sexta-feira? Sim, entendemos que neste momento temos muitas reservas que seja, entendemos que não há condições para serem fixadas as pautas na sexta-feira. Uma garantia deixada na última hora aqui na Rádio Observador pela porta-voz da Missão Escola Pública, Cristina Mota, diz que o processo de correção dos exames nacionais não vai ficar concluído hoje, como prevê o Ministério. Ora, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, acaba de prestar declarações aos jornalistas e Carlos Pedro, agora em direto, o Ministro desmente que as provas não fiquem corrigidas até ao final do dia de hoje. Precisamente, Carla, o Ministro Fernando Alexandre acabou de desmentir precisamente essas declarações de Cristina Mota da Missão Pública, que disse que os professores estão a receber notificações acerca de um alargamento do prazo até amanhã, mas o Governo desmentiu primeiro em comunicado e depois desmentiu pela voz do Ministro Fernando Alexandre, o Ministro que diz que os exames nacionais estão praticamente todos corrigidos. Nós temos neste momento 99% das respostas corrigidas, o processo está a decorrer com normalidade. Obviamente, quando chegamos à fase final, é preciso identificar as provas que não estão a ser corrigidas, porque há professores que podem, por exemplo, ter pedido um atestado médico. Esse processo, obviamente, exige que essas provas sejam entregues a outro professor. Mas eu penso que durante a manhã de hoje estão quase todas fechadas, quase todas, estamos a falar, estou a dizer, para todas 99. A prova que tem tido mais dificuldades foi o português, que é a prova mais difícil de corrigir. O Ministro Fernando Alexandre, que admitiu também alguns problemas nesta correção, diz, por exemplo, que há exames que foram corrigidos 3 vezes pelos professores, mas que a data para a correção de todos os itens mantém-se até ao final do dia de hoje. Diz também que se mantém o prazo de sexta-feira para a divulgação das notas. E o Ministro Fernando Alexandre, questionado pelos jornalistas, disse também que a segunda fase dos exames nacionais o mesmo processo de correção ia manter-se também na segunda fase dos exames nacionais. Carlos Pedro, em direto do Centro de Congressos em Lisboa, com o Ministro da Educação, a confirmar o calendário que foi ontem anunciado, com o final do período de correção das provas para hoje, à fixação das notas na próxima sexta-feira. Temos connosco em direto agora, neste jornal, o Presidente da Associação dos Diretores das Escolas Públicas, Filipe Lima. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Acabámos de ouvir aqui 2 versões, a Missão Escola Pública a dizer que há professores com indicação de que podem corrigir as provas nacionais até amanhã, o Ministro a dizer que o prazo termina hoje. O que é que o Presidente da Associação dos Diretores de Escolas sabe sobre isto? Bom, o que nós sabemos é aquilo que ontem recebemos do Ministério da Educação, é que o prazo foi estendido para o dia de hoje e, portanto, espero que no dia de hoje os professores, de acordo com a comunicação do Ministério da Educação, tenham o trabalho efetuado. O trabalho tem sido muito peculiar, trabalho que podia ser enaltecido
pela tutela e não com discursos como ontem ouvimos do Primeiro-Ministro e, portanto, aguardamos que hoje, de facto, o trabalho termine, mas tem que deixar de trabalhar os professores. A plataforma tem que estar a funcionar e que no dia 17, que é o prazo, que é o dia-a-dia, nós possamos fixar as pautas. Essa é a expectativa, temos que esperar. Tem que esperar. A informação que tem, as plataformas estão de facto a funcionar e os professores estão a conseguir trabalhar? Sim, as plataformas estão a funcionar. Acho que começaram a funcionar relativamente bem há cerca de uma semana esta parte, mas tiveram durante todo este tempo, eu diria também durante os últimos dias, quase sempre ou muitas vezes a claudicar. Ou seja, esta plataforma não tem sido amiga dos professores classificadores. Não tem sido amiga. É preciso fazer ajustes, tanto na plataforma como na digitalização, num mecanismo que veio, na minha opinião, veio para ficar. Aliás, já se percebeu, agora foi confirmado pelo Ministro da Educação, na vossa reportagem, que na segunda fase iremos ter o mesmo modelo de correção de classificação das provas. Agora é preciso que este modelo não traga os constrangimentos que trouxe aos nossos professores classificadores até aos dias mais próximos. É preciso que funcione e é preciso que nos deixem trabalhar. É isso que nós queremos para cumprir o prazo que o Ministro tanto quer, que é o dia 17 de julho. Ele quer e nós também queremos, com certeza. Todos queremos fixar as pautas nesse dia. Ontem ouvimos, e aliás o Filinto Lima já fez uma referência indireta a isso, ontem à noite o Primeiro-Ministro dizer que houve resistência de alguns professores, ou está a haver resistência de alguns professores, e isso está a contribuir também para um atraso no processo. Isto pode estar de facto a acontecer? Admite que isso possa estar a acontecer? Não admito, e essas afirmações caíram muito, muito, muito mal no seio das comunidades educativas. Os professores sentiram-se injustiçados com aquilo que ouviram. Eu acho que o Luís Montenegro devia agradecer aos professores, a todos os professores, aos diretores, às escolas, aos professores classificadores, pelo trabalho que tem sido feito, que muitas vezes tem enormes constrangimentos, resultante de quê? Resultante da digitalização, processo inovador, e resultante da plataforma. O problema não são os professores. Não são. O problema é, na verdade, e temos que admitir. E o que é que custa admitir? Nada. Temos que admitir que a plataforma tem que ser aperfeiçoada. E a digitalização também tem que ser aperfeiçoada. São duas situações que, de futuro, têm que ser resolvidas. Agora, as declarações do Primeiro-Ministro são mais achas para a fogueira, não resolvem o problema. Se resolvessem, eu até era capaz de concordar, mas não resolveram o problema, acho que até podem ter incendiado os ânimos junto dos professores, sobretudo daqueles professores que são classificadores, que estão a ver vantagens nesta plataforma, é bom que se diga, mas não mereciam ouvir aquilo que ouviram, de facto, ontem à noite ou hoje de manhã, quando acordaram. Filipe, uma última questão. Vamos presumir que o calendário vai correr bem e sexta-feira teremos as provas afixadas. As escolas já receberam as indicações do Ministério sobre a plataforma informática que vai permitir que depois os alunos tenham acesso às suas provas digitais? Aquilo que nos foi dito pelo Ministro da Educação na passada segunda-feira é que a escola iria receber um guião, sim, porque isto também é novidade, que eu acho que é positiva nesse sistema de classificação de exames, um guião durante esta semana. Presumo eu, amanhã, sexta-feira, iremos receber. O que nós queríamos é que este guião chegasse às escolas no mais curto espaço de tempo possível, porque irá haver uma ação da escola que comporta uma nova plataforma, que nós ainda desconhecemos, dizem que é muito intuitiva, que é simples, mas existe, de facto, aqui um trabalho humano dos secretariados de exame, das secretarias ou de alguém que o diretor coloca a fazer este trabalho, que ainda é um pouco moroso, mas precisamos que esse guião chegasse às escolas do nosso país no mais curto espaço de tempo possível. E ainda não chegou. Filinto Lima, muito obrigada. Ainda não chegou. Muito obrigada. Agradeço ao Presidente da Associação dos Diretores das Escolas Públicas a dizer que espera que o calendário do Ministério da Educação se cumpra. Os professores têm até hoje para entregarem as classificações das provas para que possam ser fixadas na próxima sexta-feira, sendo que a indicação que tivemos aqui esta manhã através da Missão Escola Pública é de que há professores que estão a ser contactados para poderem entregar a correção dos exames amanhã. Na véspera do debate do Estado da Nação, olhamos agora para o estado da economia em Portugal. PS e Chega acusam o Governo de aumentar impostos e dizem que a economia não está melhor. Já o PSD sai em defesa do trabalho feito pelo Executivo. Foi no explicador desta manhã. O deputado do PS, António Mendonça, diz que a economia portuguesa é indesejável. Aquilo que se verificou é que nós crescemos mesmo 1,9%, que foi aquilo que o Conselho de Finanças Públicas na altura projetou e que o governo, que a AD dizia que era pouco,
queria a ambição de 2,5%, mas agora celebra esses 1,9%. Portanto, eu acho que, para sermos sérios nesta discussão, o Primeiro-Ministro tem razão. A economia, e Portugal tem uma economia indesejável no ponto de vista daquilo que é a sua relação com a zona euro. O único problema é que essa é exatamente a mesma economia que o governo tinha quando entrou em funções e muito longe daquilo que prometeu. A opinião do deputado socialista António Mendonça Mendes. Do lado do Chega, Rui Afonso considera que a economia tem crescido mais, mas não melhor. Portugal cresceu nos últimos anos cerca de 1 milhão de habitantes, mas o PIB per capita e a produtividade por trabalhador mantém-se completamente estagnada. E nesse aspecto nós não estamos a convergir, mas a divergir exatamente da Europa. Ou seja, nós estamos a crescer mais em função do aumento do número de habitantes, mas não estamos a crescer melhor. Era importante nós criarmos uma estratégia para aumentar o rendimento disponível das famílias, porque aquilo que está a acontecer basicamente é que, paulatinamente, as famílias, quer queiramos, quer não, têm perdido o seu poder de compra. Perante as críticas do Chega e do PS, o deputado social-democrata Hugo Carneiro diz que se a economia portuguesa não tem crescido mais, é por culpa da oposição. Nós apresentamos uma reforma laboral que foi chumbada pela conjugação da esquerda antiga, que é o Partido Socialista, os partidos à esquerda, e a esquerda nova, que é o Chega. É com o aumento da produtividade que nós vamos conseguir aumentar os salários ao longo do tempo. E deixe-me contraditar uma coisa que agora o Rui Afonso também disse, que os salários não estão a crescer, que as pessoas estão, o poder de compra. Existiu em 2025, e está previsto para 2026, um aumento real dos rendimentos dos portugueses. E em 2024 a mesma coisa, também aumentaram. Foi o tema do explicador desta manhã, o estado da economia em Portugal, na véspera do debate sobre o estado da nação. São agora 10h12, antes do Contracorrente. Carla, que outras notícias marcam esta manhã de quarta-feira? Apesar do aumento do preço dos combustíveis esta semana, o Governo não prevê novas medidas para combater a inflação. Uma garantia do Ministro da Economia em audição parlamentar esta manhã. Manuel Castro Almeida afirma que o Governo promete apenas reduzir o ISP quando a subida dos combustíveis ultrapassar os 10 cêntimos por litro face ao preço que tinha antes do início da guerra, sem medidas adicionais. Os Estados Unidos que retomaram o bloqueio do Estreito de Hormuz depois dos ataques desta noite ao Irão. As forças norte-americanas bombardearam vários pontos do país. O Irão diz que morreram 30 pessoas e mais de 260 ficaram feridas. Na Ucrânia, o resultado de um ataque russo em Odessa nas últimas horas fez 3 mortos e 3 feridos, um número conhecido na última hora.